Queridos irmãos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 47. Livro de Ezequiel, capítulo 47, nós vamos ler dos versos de número 1 até o versículo de número 12. Ezequiel, capítulo 47, verso de número 1 até o versículo de número 12. Ezequiel fica no Antigo Testamento, ali próximo de Daniel, dos profetas maiores. O texto sagrado diz assim: a torrente das águas purificadoras do Senhor. Depois disto, o homem me fez voltar ao templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, que significa 500 metros, e me fez passar pelas águas. As águas me davam pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pelas águas, as águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 côvados, ou 500 metros, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pela cintura ou pelos lombos. Mediu ainda outros 500 metros, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido de tal maneira, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia caminhar. E me disse: viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de águas, de um lado e do outro. Então me disse: estas águas saem para a região oriental, e descem a campina, e entram no mar morto, cujas águas ficam saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que esse rio passe. Junto a ele se acharão pescadores, desde En-Gede até em Eglaim. Haverá lugar para se estender em redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda a sorte de árvores que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Senhor, estamos diante da sua poderosa palavra, e oramos para que o Senhor ministre ao nosso coração hoje pela manhã. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse ano o tema da nossa igreja é um novo tempo. E temos dito, meus irmãos, a primeira mensagem, a mensagem que eu ministrei no dia 31 de dezembro de 2020, eu disse aos irmãos que um novo tempo é o que o nosso coração deseja. O novo tempo é o que precisamos. O novo tempo é o que Deus tem para nós. Entretanto, para que esse novo tempo aconteça, nós precisamos mudar algumas coisas em nossa vida. A começar pelo nosso jeito de pensar.
Não dá para viver um novo tempo se as categorias de pensamento continuam as mesmas coisas. Se eu continuo a ver e a pensar e a conceber sobre a vida sob as mesmas categorias. Dissemos também que para viver um novo tempo precisamos de uma nova visão, de um jeito novo de olhar as coisas, ser mais flexíveis e entender que o nosso olhar precisa contemplar 5 dimensões. Olhar para trás, para o Calvário e nos lembrar que o sacrifício de Jesus nos deu vida. Olhar para os lados e perceber que há pessoas à nossa volta que precisam do cuidado. Olhar para dentro e perceber que precisamos, antes de consertar as coisas do lado de fora, permitir que Deus conserte coisas do lado de dentro. Precisamos olhar para cima e nos lembrar da graça e da esperança que a mão de Deus está sobre nós, independente das circunstâncias. E precisamos olhar para frente para entender que Deus tem um futuro, Deus tem um propósito, Deus quer cumprir algo em nossa vida. Dissemos também que para que um novo tempo de Deus chegue, nós precisamos de um novo jeito de sentir. Não dá para viver um novo tempo se as emoções estão envelhecidas, se o coração está tomado por raiva, por ódio, por decepção, por sentimentos tóxicos que travam a nossa vida. Não dá para viver um novo tempo se o perdão de Deus não for a marca e o estilo de vida para nós. Dissemos também que para viver um novo tempo não basta apenas mudar o jeito de pensar, o jeito de ver, o jeito de sentir. Precisamos mudar as palavras que saem da nossa boca, porque as palavras são sementes e aonde jogamos as palavras, nós criamos a colheita. Muitas vezes queremos que Deus nos abençoe, mas nossas palavras trazem maldição para a nossa casa, nossa vida, nosso ministério. Queremos que Deus flua em nós, mas tudo que sai da nossa boca profetiza um tempo difícil. Vimos, meus irmãos, que Deus colocou em nossos lábios o poder de vida e de morte, porque é isso que a Escritura diz, que a morte e a vida estão em poder da língua, e quem ama comerá do seu fruto. Eu quero viver um novo tempo, pastor, na minha casa, na minha vida, no meu ministério. Mude as coisas que saem da sua boca. E por fim, dissemos que também precisamos não apenas mudar o que pensamos, a maneira como vemos, o que sentimos. Não basta apenas mudar as palavras se o nosso comportamento não mudar, se as atitudes não mudarem. Essa foi a palavra que Deus me deu no dia 31 de dezembro de 2020. Porém, todavia, a partir deste tema, um novo tempo, Deus colocou muito mais coisas no meu coração. E eu vi claramente que para que haja um novo tempo, nós precisamos mexer em algumas áreas da nossa vida. E tudo começa com o nosso relacionamento com Deus. Afinal de contas, o novo tempo é produzido pelo nosso relacionamento com Deus. É Deus que vai produzir esse novo tempo. Não são os nossos conhecimentos, os nossos esforços, a nossa maneira de ver, porque a gente não produz isso. Portanto, ao longo desses domingos, nós vamos falar sobre o novo tempo. Começando na perspectiva do nosso relacionamento com Deus. Esse domingo e o próximo domingo eu vou falar sobre um novo tempo na relação com Deus. Domingo que vem eu vou falar sobre vida devocional. Mas não é só isso, vamos falar de vida emocional, porque não dá para trabalhar novo tempo se Deus não trabalhar as emoções. Então vamos entender como funciona o mundo interior, como processam as nossas informações, as iscas que Satanás usa para nos prender e atrapalhar o nosso desenvolvimento. Depois vamos falar sobre o novo tempo na área dos relacionamentos, a começar com o relacionamento familiar, casamento e família. Depois vamos ampliar para o relacionamento com as pessoas que estão à nossa volta, com as quais precisamos ter um novo tempo, afinal de contas, somos o resultado das 5 pessoas com quem mais convivemos. Depois eu vou falar sobre um novo tempo de Deus nas finanças, entender os princípios bíblicos de finanças, porque afinal de contas, a vida financeira, o dinheiro não traz felicidade, a vida financeira não faz ninguém mudar de vida, entretanto, o dinheiro é um fator potencializador. Se você é generoso, se você é feliz, se você é uma pessoa bem resolvida, o dinheiro vai acrescentar na tua vida. Afinal de contas, a escassez nunca foi e nunca vai ser um sinal da bênção de Deus. Portanto, vamos entender como podemos viver um novo tempo nas finanças. Quais são os princípios bíblicos? A recompensa da honra.
Recebemos a recompensa da honra. Aonde honramos o Senhor nos honra. Também vamos trabalhar um novo tempo na dimensão de como vemos as coisas do nosso trabalho, de como vemos nossos ministérios, um novo tempo no relacionamento com os irmãos, um novo tempo como igreja. Todo esse percurso e todo esse caminho já estão desenhados, já estão esboçados, todas essas mensagens estão sendo produzidas. Mas tudo começa com a mensagem de hoje. E eu preciso que você entenda e que você saia daqui percebendo que no nosso relacionamento com Deus existem 4 níveis. Toda igreja e todo crente se encaixa nesses 4 níveis de relacionamento. O que Deus fez aqui foi trazer Ezequiel para uma visão. E a visão de Ezequiel, ela é muito significativa. Porque ele começa a contemplar as portas do templo, de repente ele começa a ver um filete de água saindo pelas portas e descendo as escadarias do templo, descendo em volta, e ele começa a entender o que é isso. E de repente vem um homem, um anjo do Senhor, e o conduz 500 metros para frente, e aquelas águas que pareciam apenas um filetinho de água, começam a dar nos seus tornozelos. Em seguida vem mais uma vez o homem, e o conduz 500 metros para frente, e aquelas águas que pareciam ser águas apenas no tornozelo, vão para o joelho. O homem, da parte do Senhor, conduz o profeta mais 500 metros, e agora a água dá na cintura, e ele começa a perceber, que daquele filetinho de água se transforma, vai dando forma a um rio, até que o anjo novamente o leva mais 500 metros, e agora a água está no seu peito, e ele já não consegue mais andar, agora ele já não toca mais o pé no chão, agora as águas o conduzem. Quando ele tem essa experiência, ele olha e vê que não é um rio, mas é uma fonte, um volume de águas tremendo, e aquilo que parecia ser apenas um filete, se transforma em algo tremendamente grande. Depois de ter essa experiência, o anjo o leva novamente ao templo. E diz para ele: você está vendo essas águas que estão saindo do templo, elas não são apenas para ilustrar, elas têm um propósito. Elas vão em direção ao Mar Morto, e tudo que não funciona, tudo que não existe vida naquele lugar, começa a ter vida, e tudo pelo qual, ou todas as áreas em que essas águas passam, elas vão trazendo vida. Aonde havia morte, agora é vida. Um lugar outrora marcado pela infertilidade se torna fértil. Aquele rio que não dá nada, começa a ter peixes. E em volta do rio, as coisas começam a acontecer. Entretanto, nos lugares onde esse rio não passa, a lama continua, a infertilidade continua, a esterilidade continua, os bichos estão ali por aquele lugar, os pântanos, os lugares onde não existe vida, é o lugar onde esse rio não passa. O que essa história, essa visão tem a ver com a gente? A partir, meus irmãos, dessa visão, eu entendi que a relação com Deus se processa em 4 níveis. E que todos nós precisamos entender no nível em que estamos, para então entender que é desejo de Deus nos levar para além deste nível. O primeiro nível é o nível da água no tornozelo. Pastor, o que é água no tornozelo? É só você pensar. A água no tornozelo é o nível do compromisso superficial. Imagine uma pessoa que entra e molha apenas os pés. A única coisa que ele retira para molhar os pés é o sapato e as meias. As roupas continuam as mesmas. Não existe um compromisso com Deus nesse estágio. O que existe é apenas um contato inicial.
Muitas pessoas estão vivendo dessa maneira, se aproximam de Deus, mas não se despiu por completo. Apenas tirou o sapato, apenas tirou a meia, não se comprometeu com a obra, não se comprometeu com Deus. São as pessoas que vivem como um adulto numa piscina de criança. Não tem graça nenhuma. Você já viu um adulto numa piscina de criança? Você já viu alguém se divertir apenas com um filete de água nos tornozelos? São pessoas que na vida com Deus estão num nível tão superficial, tão sem compromisso, que não existe graça na vida cristã. Não entenderam as revelações de Deus, estão totalmente livres e voltados para os seus próprios movimentos, porque quem molha só as águas, a cabeça, o tronco e o corpo se movimenta, não em função das águas, mas em função de si mesmo. Não são as águas e a correnteza que conduz você, é você que vai para onde você quiser. Sua vida é conduzida pelos seus projetos, pelos seus planos, da sua maneira, da sua forma. O servo que vive nessa dimensão não se submete à vontade de Deus, está à mercê da sua própria vontade. E o perigo de voltar atrás é muito grande. Nesse estágio, a visão de Deus é pequena, o que Deus tem é apenas um filetinho de água. O mundo parece muito mais atraente. As coisas, as diversões, as coisas que esse mundo tem para oferecer chama muito mais atenção, porque o que Deus tem é só um filetinho de água, não tem nada mais além disso. Essa pessoa é incapaz de entender a dimensão do que Deus tem. São aquelas pessoas que a vida com Deus é sem sabor e sem graça. Não existe entusiasmo. Já viu alguém se divertir com água no tornozelo? Nem as crianças se divertem com esse tanto de água. São pessoas cujo relacionamento com Deus iniciou, mas não deram prosseguimento. As águas de Deus começou a fluir, mas travou, não caminhou, estão paradas. A relação com Deus é superficial. A água está no tornozelo. Mas então eis que vem da parte do Senhor um homem, um anjo, que leva esse homem mais 500 metros para frente. Afinal de contas, Deus não quer que a gente fique nesse nível. Deus nos leva mais à frente. E agora a água pega no tornozelo, nos joelhos. Pastor, o que é esse nível de relacionamento? A água nos joelhos é quando o nosso nível de relacionamento com Deus atinge uma nova dimensão. Você pode caminhar ainda, você ainda se controla, mas você percebe a influência das águas sobre você. Pessoas que têm a água nos joelhos são aqueles que começaram a entender que Deus tem mais, mas ainda não se decidiram. São aquilo que a Bíblia chama, ao contrário do primeiro, que é o crente frio, é o que a Bíblia chama do crente morno. É aquele que não é frio, mas também não é quente. É aquele que está na zona de conforto. Ele ainda não abre mão de vícios, de práticas, de maus hábitos. Ele ainda não se despiu por completo. Ele já tem um contato maior com Deus, mas ainda não se entregou. Ainda não se firmou. O seu compromisso com Deus é um compromisso que não atinge no nível de comprometimento e sacrifício. É aquela pessoa que vive com Deus de maneira confortável. E eu diria, meus irmãos, que a grande maioria das pessoas estão com água nos joelhos. Saíram do estágio inicial. Não estão como iniciantes na fé, conhecem coisas de Deus, têm revelações de Deus, conhecem a palavra, mas ainda são pessoas que vivem num ambiente do confortável. Pastor, conta comigo se for confortável, conta comigo se não tiver, se não exigir demais.
O testemunho e o compromisso com Deus vai até o ponto de que eu seja exigido. Se alguém começar a me perseguir por causa da minha fé, eu mudo. Eu mudo de comportamento. A minha relação com Deus passa pelo confortável. Eu oro tempo suficiente para me sentir confortável. Eu vou com a igreja, eu sento, eu não falto nos cultos, mas eu não me envolvo com o ministério, eu não me envolvo com as coisas. Eu estou com a água no tornozelo, no joelho. Porque o homem da água do tornozelo nem para a igreja vem. Não vem, porque o mundo é mais atrativo. Domingo é dia de ir para a praia, domingo é dia de se divertir, domingo é dia de fazer as minhas coisas, água no tornozelo. Mas quem tem água no joelho não faz isso. Ele vem para a igreja, só que ele não se envolve. Ele pegou os dons e enterra esses dons. Eu não vou me envolver, eu não vou vestir a camisa. Eu quero viver com Deus, mas numa zona de conforto, onde eu não sou exigido, onde eu não preciso dedicar mais do que o suficiente. Eu quero viver na lei do mínimo esforço. É esse ponto, meus irmãos, em que Deus é bom, eu vou à igreja regularmente, mas algumas áreas da minha vida só dizem respeito a mim. São aqueles em que o coração está dividido. A visão de Deus ainda é pequena. A comunhão com Deus é limitada. E a vida é marcada pela religiosidade. Eu vou à igreja, não deixei de ir. Mas meu coração não palpita por Deus. Minha alma não suspira como a corça que anseia por águas. Você tem ideia do que significa essa expressão, como a corça anseia por águas? Talvez você nunca parou para pensar na implicação disso. A corça é um animal montanhoso. Não existe corça no pé da montanha, a corça fica no lugar alto. As corças, elas ficam lá em cima. Por quê? Porque no pé da montanha estão os predadores. Só que não existe água na montanha. Não existe água lá no cume. Então as corças precisam descer para tomar água. Mas elas não descem por qualquer motivo, porque ao descer da montanha, a vida delas está em risco. Então, elas esperam até que o nível de sede alcance o grau máximo. Quando ela não pode mais aguentar de sede, e a vida dela depende de tomar água, ela desce para poder tomar água. Enfrenta os inimigos, afinal de contas, eu posso descer e morrer, mas se eu ficar aqui em cima também vou morrer. É o nível mais instintivo e mais forte de um ser vivo, que é o nível da sobrevivência. Foi essa imagem que o salmista diz: eu anseio por Deus, assim como uma corça anseia por águas. Como se a vida deste animal dependesse da água, a minha vida depende da comunhão com Deus. Não é esse o nível de quem tem água no joelho. Quem tem água no joelho, meus irmãos, está dentro da água, mas não experimentou o rio de Deus, não experimentou a comunhão com Deus, não experimentou o que Deus tem na sua plenitude. Sente a água de uma maneira maior, mas ainda não experimentou tudo que Deus tem. O terceiro nível, gente querida, é o nível da água na cintura. É o nível da água nos ombros. Nesse nível, o coração já está envolvido com a obra. O servo já começa a amadurecer espiritualmente. Os sentimentos e a vontade começam a ser entregues ao Senhor. São aqueles que desenvolveram sensibilidade por Deus. E na maior parte do tempo são conduzidos por Ele. Mas os seus pés ainda tocam o chão. Ainda existem momentos e áreas da vida que não cedeu o controle. É aquela pessoa que se envolveu com o ministério, é aquela pessoa que se envolveu com Deus, mas Deus não tem por completo.
Ele saiu do nível da água do joelho, ele entrou no nível da água da cintura. Eu sinto, eu sou conduzido. Tem momentos que não sou eu, é o rio que está me conduzindo, mas eu ainda não tirei o pé do chão. Eu ainda não me entreguei totalmente. Eu estou no ministério, mas ainda existem áreas que precisam ser trabalhadas. Ainda existe parte de mim que não foi entregue ao Senhor, que não foi envolvida por Ele, que não foi colocada à disposição dEle. São pessoas que ainda não cederam o controle completo de suas vidas a Deus. Por último, é o nível da água completa. É o nível mais profundo. É o nível em que estou completamente submerso. Já não sentimos mais os pés no chão, nós não somos mais conduzidos por nossas pernas, somos conduzidos pelo rio, dependemos totalmente de Deus. Agora eu não posso nada, Deus é tudo. Toda a minha vida, todas as áreas do meu corpo estão em contato com a água, não existe nada de mim fora da água. Estou completamente entregue à mercê do rio. Meu corpo está completamente colocado. Todo o meu corpo está molhado da cabeça aos pés. Todas as áreas da minha vida estão diante do Senhor. Esse é o nível, meus irmãos, de Gálatas capítulo 2, versículo de número 20. É o nível que Paulo nos ensina quando diz: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. É o nível, meus irmãos, em que Deus tem toda a liberdade, em que nada está sob o meu controle, meus projetos, minha vida, minha família, minha razão, meus sonhos, tudo é colocado diante do Senhor. É a figura da plenitude do Espírito conduzindo a vida de alguém, quando deixamos o governo totalmente nas mãos do Senhor. Vivemos debaixo do seu domínio. Vivemos, meus irmãos, a letra daquele cântico: quando tudo perante o Senhor estiver, e Ele todo o teu ser controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo, absolutamente tudo, deixares no altar. Nesse ponto não há mais nada, somente o Senhor e eu. É o momento em que nos escondemos na plenitude de Deus. A gente já não vê nossas limitações. A gente já não olha mais para as pessoas que estão à nossa volta como referência. O rio nos conduz. Já não são mais as nossas pernas, os nossos sentimentos, os nossos preconceitos, o nosso coração caído. Nós somos totalmente conduzidos pelo Espírito. A visão de Deus se amplia de uma tal maneira que aquilo que parecia ser um filete de água se torna um oceano imenso. A relação com Deus se torna vívida de uma tal maneira que não se consegue mais desejar outra coisa que não está totalmente mergulhado nele. Não existe nada em volta que seja mais interessante do que Deus. A relação com Deus é nova todos os dias, afinal de contas, eu estou num rio que eu não consigo ver os limites, eu estou sob águas que eu não sei onde vão me levar, já não existe mais a previsibilidade do relacionamento com Deus, nós chegamos naquele nível do Espírito nos conduzindo como um vento que vai para onde Ele quer. Nesse estágio, a vida cristã deixa de ser sem graça, previsível, para se tornar uma experiência maravilhosa, incrível. Ao falar de Deus, ao ler a Bíblia, ao estar na presença de Deus, o coração é tomado de uma alegria que não se pode conter, de uma comunhão que não se pode medir, não se pode comparar com nada que esse mundo pode oferecer. É o estágio onde Deus se torna a nossa maior paixão, onde Deus se torna o motivo e a razão do nosso riso, onde choramos por causa de Deus e nos alegramos por causa de Deus.
onde que as pessoas falam, o que elas fazem, o que elas dizem, pouco importa, porque é o Espírito que conduz minha vida, não são as palavras, não são os rótulos, não é o que as pessoas dizem, pouco importa o que as pessoas pensam sobre mim, o que importa é que esse rio me conduza, é que o Espírito me dirija. É o momento, meus irmãos, em que a nossa carne é dominada pelo Espírito. As nossas fraquezas, as nossas inclinações, as fortalezas do inimigo são destruídas. As áreas que estavam cativas são curadas. O rio de Deus passa por todas as áreas da nossa vida. O Espírito nos conduz a este lugar. Há 4 lições claras para mim nessa história. Eu diria, meus irmãos, que tudo isso que eu falei é apenas a introdução. Afinal de contas, as lições vêm agora. Há 4 lições sobre esse texto e sobre essa história que nós precisamos guardar no coração. Primeiro, a visão dos níveis deixam claro 4 coisas importantes sobre nossa vida e que precisamos guardar. Primeiro, as águas vêm do templo, local do encontro com Deus. Nós não produzimos essas águas. A primeira lição é que eu quero viver isso, mas não é você que produz. Essas águas não são produzidas pelo profeta. Essas águas são produzidas por Deus, vem do templo, vem do altar, vem da presença de Deus. Você jamais vai viver essas águas indo em busca das suas próprias fontes. Essas águas vêm do altar de Deus e a menos que você esteja diante dele, não verá. Aliás, o profeta Jeremias já tinha alertado o povo da seguinte forma. Aliás, haveria de alertar o povo também da seguinte forma, porque Jeremias vem depois. Quando diz o seguinte: 2 males cometeu o meu povo. Primeiro, deixaram a mim a fonte de água viva. E 2, abriram para si cisternas rotas, rasas, que não retêm água. Sabe qual é o nosso grande problema? É que na vida cristã tentamos produzir a nossa própria água. Pastor, como fazemos isso? Nós produzimos nosso relacionamento com Deus. De que forma? Tudo sistemático. Tudo produzido por nós. Eu canto o que eu quero, eu falo o que eu quero, eu conduzo minha vida cristã do jeito que eu quero. Eu estou vivendo o evangelho produzido por mim. Eu não sou conduzido pelo Espírito, eu sou conduzido pela minha religiosidade. Eu faço o que eu sempre fiz, eu canto porque eu tenho que cantar, eu toco porque eu tenho que tocar, eu faço as coisas, estou produzindo minha própria água. As águas vêm do altar, as águas vêm do templo. O templo é o local do encontro entre você e Deus. As águas são produzidas do relacionamento, do encontro que você tem com Deus. A segunda lição importante é que o nível do relacionamento com Deus está diretamente relacionado à nossa entrega. Olha que interessante. O profeta só chega no nível seguinte quando um anjo o conduz. Mas existe uma parceria, porque o homem vem e leva ele a 500 metros, mas não existe resistência. Ele está completamente disponível, me leve, eu não ofereço resistência. O nível espiritual é o desejo de Deus, e muitas vezes o Espírito quer nos conduzir, mas existe resistência da nossa parte. O Espírito nos leva a orar mais, mas não queremos orar mais.
O Espírito nos leva a voltar ao ministério, mas não queremos. O Espírito nos leva a ter um tempo de relacionamento com Deus, a colocar na nossa agenda mais tempo com Deus e com a sua palavra, mas a gente não quer. Então, o Espírito quer nos levar a um nível maior, mas existe resistência da nossa parte. Eu não quero deixar o pecado, eu não quero deixar meu conforto, eu não quero. Está muito bom a água aqui no tornozelo, está muito bom a água no joelho. O Espírito não fará a obra sozinho. Nós precisamos entender o que é nossa parte. Nossa parte é entrega, é rendição, é nos submeter a Ele. Olha o que a Bíblia diz, João capítulo 7, verso 37 e 38, quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas fluirão dentro de você. Olha o que diz Paulo em Efésios capítulo 3, verso 20, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente do que pedimos ou pensamos, conforme o poder que nós opera. Olha o que diz Filipenses capítulo 2, versos de número 11, 12 e 13. Ora, aquele que opera em nós o querer e o efetuar, segundo o propósito que Ele tem para cada um de nós. Deus deseja que a gente vá adiante. Deus deseja que a gente vá para outro nível. Deus envia o seu Espírito, envia da parte do céu a provisão para nos conduzir ao nosso nível, mas nós gostamos demais do nível que estamos, não permitimos que o Espírito nos leve além. Ficamos invejando aqueles que nadam no oceano do Espírito, sem entender que esse é o desejo de Deus para todos nós. Mas você não quer, está resistente, não vou abrir mão do pecado, não vou deixar a vida confortável, não vou me entregar, não vou me envolver, então nunca vai experimentar um nível diferente. 3. À medida que os níveis com Deus vão se aprofundando, a visão e a experiência com Deus se torna mais empolgante. À medida que eu vou avançando, a experiência com Deus se torna mais vívida, mais empolgante, mais brilhante. Deus se torna algo tão extraordinário que preenche por completo a minha vida. O relacionamento com Deus, meus irmãos, fica claro, é progressivo. Não nos enchemos por completo, Deus vai nos enchendo enquanto caminhamos com Ele. A vida cristã é uma crescente. Olha o que a Bíblia diz, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando até ser dia perfeito. Paulo diz, porque todos nós somos conduzidos de fé em fé. Efésios capítulo 4, verso 12 diz, até que todos cheguemos à unidade da fé, à estatura completa do varão perfeito de Deus. É um processo. Aliás, abre aspas, tudo o que temos sucesso na vida é marcado pela constância. Os relacionamentos, a vida financeira, todas as áreas, a própria saúde, tudo aquilo que você começa e mantém uma rotina, uma constância, se desenvolve. Assim é também na vida cristã. Por que que nunca chegamos nesse nível? Porque começamos e paramos. Eu comecei, pastor, a ler a Bíblia. Continuou? Não. Eu comecei a me envolver com o ministério. Continuou? Não, me larguei. Eu comecei a ter um tempo com Deus, devocional. E aí, continuou? Não, esse é o problema. Ninguém vai um dia para a academia e chega em casa e diz assim, já estou pronto. Ninguém começa uma dieta e tem uma refeição e diz, já estou com saúde. É o processo, é o progresso, é a constância que faz a diferença. Pastor, já caminhei hoje. Já estou saudável? Não. Quando a caminhada se torna estilo de vida, e isso trará saúde, mas caminhar uma vez ou outra não vai fazer diferença nenhuma. Comer salada de vez em quando não vai fazer diferença nenhuma. Ir para a academia uma vez por mês não vai fazer diferença nenhuma. Orar de vez em quando também não. Vir à igreja de vez em quando também não. É por isso que você está do jeito que está.
Pastor, eu posso vir às quartas-feiras? Estamos estudando aqui sobre as doutrinas bíblicas. Eu posso vir para me aprofundar nas doutrinas bíblicas, mas não quero, porque eu estou muito confortável no nível que estou. Muito bem, cada um tem o nível que merece. Cada um vai experimentar de Deus o que merece, porque as águas de Deus são proporcionais à nossa sede. O próprio Jesus diz: vinde a mim, eu tenho água que é fonte. Mas você está contente com um copo de água? Então fica com o seu copo de água. Por último, as águas de Deus transformam toda a nossa vida. Transforma a nossa realidade, transforma o nosso estado. O resultado desse rio é tremendo. Onde as águas do rio chegam, tudo enche de vida. Quando a nossa vida brotar o rio do Espírito, por onde passarmos, levaremos restauração e vida. Já viu uma pessoa cheia do Espírito? Ele vai fazer uma visita, e a pessoa que está prostrada se levanta. Ele vai conversar com alguém, e aquele que está desanimado ganha ânimo. Quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, ele é instrumento de restauração de vida. Aonde a pessoa está seca espiritualmente, só por ter contato, só por ouvir uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele muda de atitude, ele muda de comportamento. Aquela pessoa estava meses sem vir à igreja, mas uma visita de uma pessoa cheia de Deus é suficiente para dar um start na vida dele. Mas quem está com água no tornozelo, quem está com água no joelho, vai e passa uma vida cristã sem marca, sem empolgação, sem vida, não estimula ninguém, não abençoa ninguém. Fora do projeto de Deus, você não impacta ninguém. Fora do ministério, você não é nada. Fora do que Deus tem para você, nenhuma vida abençoada pela sua vida. Por quê? Porque você está fora do lugar que Deus te colocou. Quando estamos cheios de Deus e Ele conduz nossa vida, por onde passamos, restauramos pessoas. Pessoas que não têm vontade de ir para a igreja, quando começa a conviver com a gente, se fortalece na fé, porque a gente ama a igreja. Mas quando estamos mornos, quando estamos desanimados, a pessoa conversa com a gente e diz assim: também não vou frequentar não, também vou deixar meu ministério, também vou deixar de lado essa igreja, também vou abandonar as coisas, vou ficar no banco. Você não é fonte de vida, você não é instrumento de restauração de ninguém, você não faz a diferença, porque as águas não estão por completo na sua vida. Termino, meus irmãos, dizendo: quando somos imersos em Deus, Ele nos purifica e traz vida onde havia morte. Este é o nosso destino. Esse é o chamado de Deus para mim e para você. Deus espera que alcancemos águas profundas e não nos conformemos em ficar apenas no raso. Da nossa parte, precisamos fazer o que nos concede, o que nos concebe, para que Deus possa fazer o que Ele tem para nós. E eu termino dizendo: um novo tempo de Deus começa quando não aceitamos mais viver nesse nível de vida cristã que temos vivido. Ninguém nunca esgotou a sua relação com Deus. Ninguém nunca vai poder chegar e dizer assim: Senhor, eu já vi tudo, eu já experimentei de tudo. Olha o que Paulo diz: uma coisa faço, e é que me esquecendo das coisas que ficam para trás, as conquistas, as vitórias, eu sei que fica para trás. Por quê? Porque Deus tem coisas novas, Deus tem experiências novas, Deus tem algo novo. Pastor, tantos anos no ministério, Deus tem algo novo. Tantos anos na vida cristã, Deus tem algo novo. Eu acho que é a hora de eu aposentar. Levante-se, porque ainda a caminhada com Deus continua. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado por essa oportunidade de estarmos juntos. Obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos diante do Senhor, ouvindo a sua palavra. Que não sejamos apenas ouvintes esquecidos, mas que essa palavra possa mudar a nossa vida. Que seja o início, o start de um novo tempo na nossa relação com o Senhor. Nos perdoe por nos conformarmos demais
com um nível de vida cristã e de comunhão contigo tão raso, tão vazio como estamos, diante de uma fonte, nos contentando com um copinho de água. Deus nos perdoe por isso. Nos ajude a ter fome e sede da sua presença. É o que oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.